Sejam todos bem-vindos e bem-vindas de volta à Cozinha do Manhã Diversa para mais um Bora Rangar no Bora Rangar de hoje com risoto pomodoro para acompanhar vagens grelhadas na manteiga e no alho. Vamos embora pro preparo? Então, ó, papel e caneta na mão, celular para tirar a foto da tela, que hoje tem sofisticação sem carne na nossa segunda aqui no Bora Rangar. Para fazer essa delícia de risoto com vagem na manteiga e alho, você vai precisar, primeiro, 2 xícaras de chá de arroz arbóreo. Eu pensei que estava dividido aqui, mas está tudo junto. 2 xícaras de chá de arroz arbóreo, meia cebola picadinha, uma cabeça de alho picado, 2 tomates italianos picados, uma taça de vinho tinto, 2 colheres de sopa de extrato de tomate, 3 litros de caldo de legumes, 1 xícara de chá de manteiga, 1 xícara de chá de parmesão ralado fino, 1 xícara de chá de tomate cerejas, 1 xícara de chá de ricota cremosa, as folhas de um maço de manjericão e 500 gramas de vagem. Aqui a gente está usando as vagens tortas, né? As ervilhas tortas, tá? Mas você pode substituir pelaquela vagem fininha também, que fica super legal. Ó, a gente já tá aqui com uma panela aquecendo e aqui eu tenho os 3 litros de caldo que pede na receita, ó. Caldo de vegetais, que eu já ensinei a fazer diversas vezes. Isso aqui é ingrediente básico para o risoto, né? O que seria um ingrediente básico, né? No sentido de ser uma base mesmo, de sabor, de ser a base do prato, de ser o que vai construir a complexidade desse prato. Aqui a gente tem 5 litros de água, você vai iniciar assim, você vai colocar o talo de um salsão, 2, 3 talos no máximo de salsão, pode usar as folhas, corta grosseiramente. Se a gente ver a câmera aqui de cima aqui, ó, vamos pro pessoal ver aí como que tá cortado, né? Olha aí, ó, grosseiramente, tá vendo? Pedaços grandes de cebola, de cenoura, você consegue ver também, e alguns talos também do salsão ou aipo, tá? Aipo e salsão são sinônimos. Aí você vai ligar essa panela, vai deixar ela começar a querer ferver, aí você abaixa o fogo e deixa ela apurando ali, como se você estivesse fazendo um chá, tá? Na verdade é isso, é uma infusão. Só que é uma infusão que você não vai colocar sal nem açúcar. O sal a gente vai pôr aqui na receita. A minha panela aqui já está pré-aquecida, eu vou colocar um azeitinho para esquentar aqui no fundo, ó. Esse azeite é para não queimar a manteiga, a nossa base do nosso refogado aqui é a manteiga. Vou subir o fogo. Aí vou entrar aqui, ó, com 1 ou 2 colheres de sopa de manteiga. A gente vai usar 1 xícara no total, né? Mas o restante só entra no final. Aí você aquece bem a panela aqui. A gente vai refogar aqui dentro, ó, o nosso arroz, tá? Só manteiga e aí a gente entra com o arroz. Espalha bem essa manteiga pelo arroz. A gente quer aqui selar os grãos, isso é muito importante para que seu risoto depois não vire uma grande papa, tá? Então você precisa selar bem os grãos aqui e ele vai te mostrar a hora que ele tá seladinho, pronto para a gente começar a colocar o caldo aqui para dentro. Só que nesse risoto tem uma diferença, a gente vai refogar, então não vou refogar o arroz até ele chegar no ponto aqui não, eu vou colocar aqui pra dentro já, ó, abre um buraquinho no meio e a gente vai colocar o extrato de tomate, deixa ele dar uma fervida, uma refogada, pode mexer ele aqui assim, ó, deixa ele reduzir, ele vai passar a cor dele aqui pro nosso risotinho, que vai dar aquela avermelhada bacana, e é por isso que nesse risoto também a gente usa o vinho tinto, que vai trazer um sabor um pouco mais forte de vinho, mas também vai ajudar na cor, e o sabor do vinho tinto combina muito com o sabor dos tomates. Então, ó, deu refogado, você vai começar a sentir cheiro, né, do extrato de tomate cozinhando, aí a gente entra com os tomates, e vamos voltar a mexer esse arroz para ele não queimar também aqui na beirada da panela, né? E aí, ó, a gente acaba de refogar esse arroz, refogando também os tomates. E aí vai ser fácil de achar o ponto, porque os tomates começarem a murchar aqui, a cozinhar, né? Você vê que ele tá perdendo líquido, começa a esfriar até a panela. Aí sim a gente começa pra frente o nosso preparo. Abre o buraquinho aqui, vamos refogar aqui, ó, cebola. Aí nessa parte, como você já hidratou ali o arroz com a manteiga que tinha, você vai colocar um pouquinho de azeite, vai adicionar mais um pouco de manteiga. Eu entrei com a cebola agora porque eu não quero essa cebola dourada demais para ela caramelizar. Eu quero que ela passe o seu perfume aqui. Geralmente o pessoal entra com a cebola antes do arroz.
né? E aí acaba demorando mais, porque eu tenho que esperar a cebola refogar para entrar com arroz, ela vai secar a água. Aqui, ó, a gente já vai refogando tudo junto. E aí o ponto do meu arroz, ele já vai chegando, ó. Você pode observar que os grãozinhos, eles vão ficando branquinhos. Esse é o ponto. Quando todos os grãozinhos do arroz aqui estiverem branquinhos dessa refoga, né, que você já vai ver que eles deram o início de uma fritura mesmo aqui, aí você vai começar a adicionar o caldo. A mesma coisa que a gente fez com a cebola, agora nós vamos fazer com o alho, tá? E eu vou colocar esse alho aqui. Geralmente no risoto não vai alho, tá? Mas eu sei que o brasileiro gosta muito de alho, eu gosto muito de alho e provavelmente, fazendo a primeira vez em casa, sem alho, você vai achar que tá faltando alguma coisa, tá? Então, é pouco alho, você viu ali. Só um dentinho ou dois, se tiver muito pequeno, ele vai passar o seu sabor pra cá e aí vai ficar numa zona de conforto pra gente o sabor também. Não tá errado não, tá? A receita é nossa, a gente pode dar o nosso toque. Agora que todo mundo refogou bem, esse arroz está fritando, ó, tá bem quente a panela, a gente vai deglaçar essa panela com vinho tinto. Então, antes de começar a entrar o caldo, o primeiro líquido que entra é o vinho. E aí o risoto é assim, ó, colocou o líquido, você tem que ficar mexendo. Então, ó, entrou aqui o vinho tinto, você mexe bem. E aí a gente vai secar esse vinho. É por isso que a panela tem que estar bem quente, fazendo esse barulho mesmo assim, ó, de fritura, tá vendo? O tempo todo a sua panela precisa fazer barulho, precisa soltar aroma. Então, ó, quando você vê que o seu vinho ali secou completamente, é quando você vai começar a entrar com o caldo. Ó, mais um pouquinho. Eu quero que essa panela volte a fazer bastante barulho. E aí você já vai vendo a transformação do seu arroz, ó. Ele começa a cozinhar, ele começa a aumentar de volume, a comida começa a crescer aqui na panela. É muito interessante isso, tá vendo, ó? Então vamos quente aqui. Então não precisa se preocupar que o vinho ele não vai ter álcool na receita, né? A receita ela é completamente sem álcool. Aqui ele já evaporou completamente, deixando só o seu sabor. E enquanto isso você vai observando que o tomate ele vai desaparecendo aqui, né? Esses tomatinhos eles vêm para trazer o sabor mesmo do vegetal e eles vão cozinhar, eles vão se transformar num molho junto com esse arroz. A gente vai finalizar com tomatinhos cerejas depois, é claro, porque tem que ter o tomate fresco também na receita, né? Afinal de contas, é um risoto pomodoro. Pomodoro em italiano é tomate, né? Então a ideia é essa. Ó, e o risoto, para quem não sabe, é um prato italiano também, tá? E agora quando ele seca, começa até a agarrar no fundo, é que a gente começa a entrar com as conchas do caldo bem quente aqui. Não precisa o caldo estar fervendo, tá? Ele precisa estar bem quente, ali próximo dos 80 graus já é o suficiente. E aqui, ó, porque se você deixa esse caldo fervendo, ele vai evaporando. A gente não quer perder ele, então você deixa no fogo baixo ali, não precisa dele ferver não. E é isso, ó, o risoto ele vai seguir nessa sequência de secar o caldo que entrou, com a gente sempre mexendo, não pode parar de mexer, tá? Isso é muito importante, esse passo a passo do risoto, que é um arroz diferente, né, do que a gente está acostumado. Coloca o caldo e espera o arroz ficar pronto sem mexer, porque senão o arroz vai grudar, vai empapar. No risoto não, no risoto a gente vai mexendo para que esse arroz solte o seu amido ao longo do processo aqui e vá deixando o nosso caldo super cremoso. É por isso que a gente usa o arroz arbóreo, né? Você também pode usar o arroz carnaroli ou o arroz bomba, tá? O arbóreo é o mais baratinho dos três e vai render um excelente risoto. Então, ó, tá quase secando aquela primeira água que entrou. Observe que eu ainda não entrei com mais água. Eu entro com água, vou mexendo sem parar e eu deixo ele secar completamente, ó. Vai ficar uma papinha assim. Aí ele começa a fritar, a gente escuta o barulho de fritura, a gente vai entrando com água. Esse processo ele vai se repetir até que o arroz esteja cozido. Isso vai no visual, tá? Vai levar mais ou menos aqui uns 40 minutos essa quantidade de arroz. Então você vai, quando você olhar para ele, ele já não tiver aqueles grãozinhos brancos que a gente selou, tiver com grãos mais transparentes, aí você começa a experimentar. O ponto certo é al dente. E aí é a mesma coisa do macarrão. O que é o al dente? Você experimentou, grudou no dente aquela farinhazinha? Não está pronto ainda. Quando você mastigar, ele estiver durinho, mas já estiver parecendo cozido, né? Ou seja, não grudando no seu dente, é que está pronto. Aí você desliga, finaliza e serve. Tem que comer na hora, né?
Então, ó, já vai chamando a galera aí para sentar em volta da mesa que o risoto tá ficando pronto, tá bom? A finalização do risoto a gente sempre deve fazer na hora de comer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou parar ele aqui agora. Você, na sua casa, refoga primeiro a vagem, depois você dá só uma esquentadinha nela e vem pro risoto. Como o risoto demora mais, eu comecei com ele aqui. Eu vou parar ele aqui, que ele já tá pronto, já tá al dente. No último bloco a gente só finaliza ele. A gente vai dar conta agora das nossas vagens, ó. Vou pegar uma frigideira aqui, vou colocar para ela ir aquecendo, enquanto eu te ensino a limpar a sua vagem, né? A vagem aqui é a vagem de ervilha, tá? Na verdade, conhecido também como ervilha torta. Ela tem esse formatinho e ela vem com esse cabinho aqui, ó. Esse cabinho, ele acompanha uma fibra que protege aqui as sementes da ervilha, nesse sentido, ó, as sementes estão para cá, tá vendo? E aqui tem um cabinho. Você vai pegar uma faquinha, ó, e vai cortar assim, ó, e puxar. Olha aí a fibra saindo, ó. Tá acompanhando? Você tem que fazer isso uma a uma em todas as suas vagens, tá? Não tem mistério, é só isso. Se você for usar aquela vagem comum, que é a vagem fininha, não tem isso aqui para fazer. Você vai fazer da mesma forma como eu vou fazer aqui. Então eu tô com as vagens já limpas aqui. Eu vou colocar, ó, um pouquinho de azeite, né? Como eu te falei, o azeite para evitar a manteiga de queimar, que a gente vai fazer ela na manteiga e no alho. O azeite ele tem um calor específico mais baixo. E aí ele também não tem água, a presença de muita água. Então ele demora mais para queimar. Quando você coloca o azeite antes da manteiga, você protege a manteiga de queimar, porque a manteiga queima muito rápido. Vamos deixar essa panela bem quente, deixa a manteiga derreter bem ali. E aí a gente vai entrar com alho picadinho. É bastante alho mesmo. Agora sim, né? O nosso protagonista da culinária brasileira, que a gente tanto ama, o alho, vem pra cá. E aí a gente vai deixar ele dar uma refogada legal antes de entrar com essas vagens aqui. Então observa, né? A gente tem uma cama ali de manteiga interessante para evitar esse alho de queimar e também para saborizar o nosso prato. A gente vai colocar uma pitada de sal para temperar esse nosso alho e uma pitada de pimenta do reino. E aí você tem que mexer, tá? Se queimar o alho, o que vai acontecer? Vai ficar amargo o seu prato. A gente não quer esse amargor. A gente quer sim os tons ali do alho bem caramelizadinho, bem torradinho, que eles vão dar todo o sabor ali para nossa vagem. Só que o macete é você entrar com a vagem aqui antes dele corar demais. Começou a trocar de cor, você já entra com a vagem, porque senão ele vai queimar do mesmo jeito. E aí não vai adiantar nada você ter tido esse cuidado de refogar ele aqui, sempre mexendo. Tá vendo? Ele já começa a querer ganhar uma cor agora, ó, se você observar bem na panela, que as beiradinhas dele já vão começando a ficar dourada. O aroma aqui do alho, né, torrado já vai ficando presente no ar. Esse aqui é o ponto, tá? Não é para torrar demais, muito importante isso. E aí a gente vem com as nossas vagens aqui, ó. E aí você vai mexer para ela aderir nesse alho, nessa manteiga. E ela vai pegar o sabor. Tá vendo que eu falei, ó, sobre a cor do alho? Agora você já vai observando, ó, que ele já tá ficando amarelinho, ó. E aí a vagem vai soltar a sua água aqui. Nessa parte você pode abaixar o fogo, tá? Para evitar que seu alho queime ali. E aí, ó, vai misturando. Nesse ponto você já pode colocar sal para temperar as vagens. Então sal, pimenta do reino também é importante. E aí você não vai ficar mexendo muito vigorosamente, não. É só para evitar de queimar em alguma parte o alho ou então a vagem, ó. E também para espalhar o tempero. E elas ficam super brilhantes, tá vendo, ó? Bonitonas mesmo, coisa fina, tá? Não deixa cozinhar demais para ela não ficar molengona. A gente quer uma vagem aqui que mantenha, né, uma certa crocância, para ficar com o seu sabor mais fresco, né? Para não ficar aquela coisa... quando você deixa cozinhar demais, acaba virando uma... Ela tem um gelzinho e aí ela fica meio... que o pessoal chama de remosa, né? Então tem que tomar esse cuidado para ela não refogar demais. É a mesma coisa quando você está fazendo couve, né? Eu sempre dou essa dica aqui, a couve, o espinafre, não é para você cozinhar demais, porque senão vai amargar, vai ficar com aquele pegajoso, esquisito, não é essa a ideia, ó. E o alho vai ficando torradinho, a gente agora tá no fogo baixo, tá vendo? E aí ele vai dando todo o seu sabor, seu tom aqui para as nossas ervilhas, para as nossas vagens, tá? Ó, já já a gente vai retirar, vai reservar e aí a gente depois vem
montando um lindo prato. Olha o brilho que estão essas vagens, né, gente? Olha, a segunda sem carne hoje está muito saborosa, com ingredientes aqui super nutritivos, né? Eu já falei no começo do bloco, a vagem é só saúde, então você que não tem o costume de comer vagem, comer ervilha aí, tem uma proteína também muito importante aqui para alimentação, para o pessoal que é vegetariano, né? A segunda sem carne, ela é em homenagem mesmo ao vegetariano, para o pessoal aí, né, que não consome carne nunca, que está querendo aprender, né, a variar o seu cardápio. Então, a gente vem com a segunda sem carne, trazendo sempre sabor, a gente traz vários tipos de opções de prato, tem petisco, tem prato sofisticado, tem prato do dia a dia, para você que come carne também entrar no movimento e tentar reduzir aí um pouco do consumo de carne, não só, né, em relação aos animais, tema que a gente já abordou hoje aqui no programa, que tem essa proteção aos animais, né, o pessoal que reduz o consumo de carne está preocupado sim com essa questão animal, mas também com a questão do meio ambiente, né, com as emissões de gases, com as poluições, com os desmatamentos, tudo isso que tem ali influência na indústria da carne. A gente tem que repensar o nosso consumo e reduzir é uma ótima opção, tá? Ó, enquanto eu ia falando com vocês, as nossas vagens elas vão chegando. Você pode fazer o seguinte, ó, experimentar uma. Tá escutando a crocância? Tá super saborosa essa vagem. É mais um pouquinho para ela dar mais uma cozidinha. Na mastigação você vai sentir, mas olha, o sabor dela com esse alinho torrado, gente, é impagável. Vai ficar um super prato esse nosso risoto e você vai poder tirar uma onda aí com quem você gosta, com quem você vai brindar esse prato da segunda sem carne, tá? Aí você vai falar assim comigo, Arthur, mas esse prato é meio caro, né? Você tá falando do arroz arbóreo. E aí eu volto a falar o seguinte, eu sempre gosto de falar isso na segunda sem carne, né? A gente tá falando de um cardápio sem carne, a carne geralmente é dos insumos mais caros que a gente tem aí disponível no mercado. Então, uma vez que a gente está produzindo um prato sem a presença dessa carne, a gente pode se dar o luxo de consumir ali um produto às vezes mais exclusivo, como um arroz arbóreo, um bom queijo, né? Na balança final vai ficar um preço parecido como se a gente estivesse comendo carne, tá certo? Então, não tem erro, não tem perigo. Você vai gostar e você vai falar assim, pô, valeu a pena investir num arroz aí super saboroso, que é esse arroz arbóreo. Quem nunca fez risoto vai se apaixonar mesmo, pode apostar. Bom, agora sim, nossas vagens estão prontas. Vou desligar aqui, ó. Estão super brilhantes, super bonitinhas. A gente vai fazer um empratamento bacana. No próximo bloco, quando a gente voltar no Bora Rangar, ainda vou te ensinar a finalização do risoto, porque não acabou. Você tem que entrar ali ainda com uma manteiga, fazer a mantecatura que a gente chama, adicionar o queijo, deixar o queijo derreter, trazer o seu sabor para dentro do prato e mais uma talagada de caldo para o risoto ficar bem suculento, bem cremoso. Aí na hora que ele tiver al dente, ó, você vai olhar para o grão. Deixa eu mostrar aqui o grão, ó. Dá pra ver? Fecha aqui, Petitinho, pra gente ver se a gente consegue observar o grão aqui. Eu vou ficar paradinho pra você mostrar. Ó, tá vendo que ele tem... Ó, o Petitinho tá fechando aí, ó. Ele fica com uma cor toda uniforme. Antes dele chegar nessa cor de arroz cozido assim, ele fica com meio branco e as bordas transparentes. Então ele vira um branco transparente assim. Já aí tá na hora, você pode experimentar. Ó, al dente é quando para de grudar no dente. Então tá pronto. Aí chegou nessa parte aqui... bem cremosão, bem cozido. A gente vai fazer agora a mantecatura, então eu vou pegar a manteiga na geladeira, que a manteiga tem que estar geladinha nessa parte. Eu venho aqui com a manteiga, ó. Com a manteiga gelada, muito importante isso. E aí você vai mexer vigorosamente para o calor ir derreter nessa manteiga e trazer a sedosidade aqui para o nosso prato. Então, quando a manteiga dissolver todinha, aí a gente vai ser a hora de entrar com o queijo parmesão ralado. Ó, como ele já vai mudando a cara, tá vendo? Ele ganha uma sedosidade, um brilho diferente por causa da entrada dessa manteiga gelada. Derreteu a manteiga toda. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com o parmesão, deixando um pouquinho para finalização, importante. Ó, então dissolve o parmesão. Então cuidado com o sal, não exagera quando for colocar sal, porque o queijo ele já tem o salzinho, né? Então ele vai ajudar a temperar, então você tem que contar com esse sal que vai entrar no final. Qualquer coisa é melhor você ajustar o sal no final, depois que entrar o queijo, se ainda precisar de sal.
Ó, derreteu todo o queijo, agora a gente precisa deixar isso aqui mais cremoso. Eu vou desligar a panela, não quero que ele seque mais e vou adicionar aqui, ó, mais uma concha e meia do caldo e vou misturar até ele absorver todo esse caldo, que aí é quando o risoto fica bem cremosão, ele tem que ser bem caldoso, não é para ser uma papa, tá? É como se fosse um caldo mesmo. Olha aqui, ó, olha a diferença, né, de como tava antes e como tá agora, ó. Vou saltear para vocês verem uma coisa que os italianos dizem, né, que o ponto do risoto ele tem que dar onda, né, alondo que eles falam. Olha aqui, ó, vou fazer o salteamento agora que eu já, olha aqui, ó, tá vendo, ó? Olha a textura que você observa quando eu saltei, ó, parece uma onda do mar, tá vendo, ó? Essa é que é o ponto. Agora, vamos lá. Vou desligar a panela do caldo aqui, que eu já usei ele. Você vai finalizar o seu risoto para mandar para a mesa, ó, com um pouquinho de ricota. Pode ser ricota cremosa, que você vai colocar umas gotinhas em cima, ou pode ser essa fresca aqui que eu tô usando. Ó, ricota, deixa um pouquinho para pôr no prato. Tomatinho cereja ou tomatinho uva picadinho aqui na metade, ó. Vai trazer uma cara bonita também para o seu risoto. E aí, folhinhas de manjericão que vão dar um frescor, um charme todo especial aqui nessa finalização. Vamos lá, deixando sempre para no prato você também conseguir finalizar. Vem comigo aqui que agora a gente vai servir, ó. Olha só, tá vendo? Ele assenta no prato, ele não fica aquele monte no prato, ele é cremoso, tá vendo? Esse é o ponto do risoto, ó. Aí você vai e faz um montinho dele assim, vem aqui, ó, e vai pegar algumas vagens dessa. Ó, bonitinho, tá? Olha aqui, ó. Fazendo um desenho com as vagens no seu prato. Ó, caiu um alhozinho pra fora aqui que eu vou colocar aqui também. E aí, ó, dá aquela limpada na borda pra foto sair bonita. Você pode vir colocar aqui, ó, mais um pouquinho de ricota, mais uns tomatinhos, mais uma folhinha de manjericão e um pouquinho só de parmesão ralado por cima. Tá pronto, vale uma regada de azeite. Que empratamento bonito aí, ó, com simplicidade você faz na sua casa, tá vendo? Vamos lá. Bora rangar, dá licença, chegou o meu momento. Pera aí. A vagem tá fugindo aqui, eu vou pegar ela, pera aí. Ah, agora sim. Ih.